Olá, queridos amigos, alegria estarmos juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos já à lição de número 4 e o autor traz o título Unidade por meio da humildade. Já no início você vai observar uma imagem ilustrativa onde tem em todas as lições a qual nós estudamos durante as semanas. Mas essa imagem ilustrativa é uma imagem que vai nos levar já a compreender o que o autor da lição estará nos dizendo durante essa semana, através dos ensinos de Paulo. É interessante que quando você olha para a imagem ilustrativa, você vai observar já o ponto relacionado à verdadeira unidade. Você vai observar claramente que a unidade ela não nasce de estruturas. A unidade ela não nasce de cargos, de ministérios. A unidade ela não nasce de discursos, grandes discursos. A unidade ela não nasce disso. Mas a unidade ela nasce através de pessoas que caminham juntas com um fundamento, Cristo Jesus. Quando você olha para a imagem ilustrativa, você vai observar que as pessoas estão caminhando juntas em direção à cruz de Cristo. E essa cruz de Cristo, então, está enraizada nas pessoas. É interessante também você observar que quando todos se aproximam da cruz, a distância entre elas, entre as pessoas, desaparece. Como assim, pastor? Porque elas estão enraizadas na cruz de Cristo. Não importa qual função ela exerce, não importa qual diploma ela o tenha ou não o tenha, entendendo que se nós buscarmos realmente Cristo como fundamento da nossa vida e caminharmos em direção à cruz de Cristo, em direção a Jesus, claramente a distância desaparece. Ninguém é maior do que o outro quando entendemos que Cristo é o maior de todos. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor da lição também traz um verso fantástico, grandioso, e vem, na verdade, numa sequência de versos grandiosos dentro dessa lição. Mas o verso para memorizar, ele escolheu Filipenses capítulo 2, no verso 2. Filipenses 2, no verso 2, se você tem a sua Bíblia, leia também na sua casa. Filipenses 2, verso 2, sublinhem esses versos, porque são versos realmente grandiosos, fantásticos para a nossa vida também. Filipenses 2, verso 2 diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Como de costume, se você tem ouvido a lição comigo, você vai perceber que, como de costume, eu tenho sempre a iniciativa de dividir o verso para memorizar, para compreendê-lo melhor, ok? Então eu dividi aqui na minha lição da seguinte maneira. A primeira parte, completem a minha alegria. O que Paulo está querendo dizer, completem a minha alegria? Se nós voltarmos em Filipenses capítulo 1 e lermos do verso 3 ao verso 5, você vai observar que Paulo já estava alegre pela fidelidade dos filipenses, ok? Então, esse ponto é importante você entender, porque agora, então, Paulo diz o quê? Completem a minha alegria. Ou seja, a alegria de Paulo, ela só seria plena se houvesse agora uma unidade espiritual. Por isso ele começa dizendo, completem a minha alegria. E aí a seguinte frase ele diz, tendo o mesmo modo de pensar. Completem a minha alegria. Paulo já estava alegre pela fidelidade dos filipenses. Você vê isso em Filipenses capítulo 1. Mas ele diz para os filipenses que a sua alegria só estaria completa se realmente eles buscassem o mesmo modo de pensar. O que seria, pastor, o mesmo modo de pensar? Não significa pensamentos idênticos. Esse é o primeiro ponto para nós realmente compreendermos. Não significa pensamentos idênticos, mas significa opiniões aonde buscamos a unidade doutrinária,
aonde buscamos o mesmo propósito missionário. Não são opiniões idênticas no sentido de pensamentos idênticos em opiniões pessoais, mas opiniões aonde buscamos uma unidade doutrinária com o propósito missionário. Você vai perceber que Paulo está preocupado com o avanço do evangelho. Paulo entende que o evangelho precisava alcançar muitas outras pessoas, e assim o é também hoje. Precisamos compreender que a mensagem do reino de Deus precisa alcançar muitas pessoas. E por esse motivo, como igreja, nós precisamos buscar essa unidade. Isso mesmo. A outra parte que eu sublinho do verso é tendo o mesmo amor. Tendo o mesmo amor. É interessante que este amor é o amor ágape. E esse amor ágape é o amor sacrificial, revelado na cruz. Amém? Por isso Paulo diz, tendo o mesmo amor. Depois ele diz, sendo unidos de alma e mente. Essa unidade, ela nasce então da humildade. E você vai observar isso a partir do verso 3 até o verso 11, onde Paulo começa a trabalhar essa unidade através da humildade. Por isso, sendo unidos de alma e mente. É uma questão interessante dentro desse contexto da lição, é que diferente de outras cartas, a carta de Filipenses, ela não vem necessariamente para corrigir heresias, mas ela vem para prevenir decisões internas e sempre que, de certa maneira, sempre ameaçavam a igreja. É interessante você notar isso e você compreender essa carta, então, aos Filipenses, ok? Vamos lá comigo para a lição de domingo? Lição de domingo, ela traz o título Desunião em Filipos. E o autor da lição, então, começa agora a trabalhar sobre esse contexto dessa desunião que está acontecendo, de certa maneira, em Filipos. E ele nos leva a estudarmos agora o capítulo 2, porém agora do verso 1 ao verso 3. É interessante nós notarmos isso, porque eu não posso ter uma doutrina, criar uma ideia através apenas de um verso. Então você vai observar agora que o autor não apenas traz o verso para memorizar, mas para entender também o verso para memorizar, ele traz agora do verso 1 ao verso 3 e ele irá continuar estudando os seguintes versos dentro da lição dessa semana. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você é alguém que ainda não compreende como estudar a Bíblia para que você entenda ela perfeitamente. Eu tenho que estudar a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, eu tenho que entender os contextos, eu tenho que compreender para quem está sendo escrito, entender um pouco da história e não ter ou não criar uma doutrina apenas através de um verso da Bíblia ou através de uma palavra, uma expressão, especialmente quando voltada a Paulo, ok? Porque Paulo está trabalhando com as igrejas e ele começa a trabalhar, ele vai pelas beiradas, para que ele possa então trazer o tema específico para a igreja, a qual ele entende ser relevante naquele momento, ok? Então isso é muito importante nós entendermos. E o autor da lição agora então nos leva a estudarmos desde o verso 1 ao verso 3 para compreendermos um pouco mais a respeito da desunião em Filipos. Filipenses, ela é sim uma carta de alegria, como eu relatei na lição da semana passada. Mas é interessante você notar que há problemas relacionais acontecendo em Filipenses. Acontecendo devido ao orgulho, devido ao desejo do reconhecimento e competição. Se você for ler Filipenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, você vai observar que existiam pregadores motivados por inveja, por rivalidade. Filipenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 17. Se você observar também Filipenses capítulo 4, no verso 2, você vai observar que há um desentendimento entre Evódia e Sintique. Eu acho que é assim que pronuncia.
Mas você vai observar que existe, de certa maneira, um desentendimento entre essas pessoas, ok? Por esse motivo, então, você vai observar que, mesmo sendo uma carta de alegria, há problemas acontecendo naquela igreja, pelo fato realmente do orgulho e do desejo do reconhecimento, ok? Por isso o autor então nos leva a estudarmos Filipenses 2, verso 1 ao verso 3. No verso 1, Paulo utiliza a expressão se há por 4 vezes. E é interessante que quando você olha essa expressão no grego, ela carrega uma realidade assumida. Ou seja, em outras palavras, ela diz: se há união com Cristo. Resumindo aqui o que Paulo está dizendo aos Filipenses. Se há o amor divino, se há o mesmo Espírito, se há afeto, ou seja, se há isso, não há desunião na igreja. Por estar faltando isso, é que muitas vezes acontece desunião na igreja. Está acontecendo desunião na sua igreja? Talvez esteja faltando o quê? Está faltando união com Cristo, está faltando o amor divino, está faltando o mesmo Espírito, está faltando o afeto. Se faltar isso, consequentemente, possivelmente vai haver desunião na igreja. E por isso Paulo começa a abordar dentro deste ponto. O verso 2 é o verso para memorizar, a qual eu já trabalhei com vocês no início da lição dessa semana. E o verso 3, então, Paulo vai direto ao ponto. Como é que Paulo vai direto ao ponto? Paulo diz: nada façais por partidarismo. Nada façais por partidarismo. No grego significa ambição egoísta. No grego significa espírito competitivo, desejo de autopromoção. Olha só, quando Paulo vai direto ao ponto, Paulo está dizendo o quê? Não seja competitivo, não seja egoísta, não tenha esse espírito em querer ser melhor do que o outro. Entenda que você não pode buscar esse desejo de autopromoção. Paulo, ele vai preparando o terreno para os versos seguintes. Exatamente isso, aonde vai mostrar que tudo tem que ser feito com humildade. Disposição para servir sem aplausos. Isso mesmo. Nós também devemos buscar servir ao nosso Deus, porque, aliás, Deus nos escolheu. E nos escolheu e nos deu uma missão. E essa missão é fazer discípulos. E dentro dessa missão, eu não devo buscar aplausos, ok? Mas eu devo, sim, trabalhar sempre com humildade, para que Cristo seja exaltado. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira? Lição de segunda-feira, o autor traz o título A Fonte da Unidade e nos leva a estudarmos novamente Filipenses 2, agora o verso 3 e o verso 4. Filipenses 2, verso 3 ao verso 4, aonde ele relata, em outras palavras, que nós devemos rejeitar o egoísmo. Devemos rejeitar a busca por reconhecimento. Devemos buscar conhecimento, mas rejeitar a busca pelo reconhecimento, ok? Paulo relata claramente que nós devemos cultivar a humildade e valorizar o próximo. Paulo relata, em outras palavras, que a missão avança quando eu cedo lugar e coloco realmente Cristo à frente de tudo. Quando ele deixa de ser o centro e Cristo passa a ser o centro da minha vida. Quem tem que ser exaltado é Cristo, não você, não eu. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor coloca algo aqui na lição e eu quero ler para vocês. Eu até sublinhei na minha lição porque eu achei interessante. E ele diz assim: muitas vezes em conversas estamos mais preocupados em preparar uma resposta do que ouvir para entender a outra pessoa. Olha só, isso pode gerar conflitos desnecessários
que poderiam ser evitados com uma escuta atenta. E ele diz assim: mesmo que não concordemos, ouvir com empatia e tentar entender o ponto de vista do outro é o primeiro passo para construir confiança e uma comunicação saudável. Por isso, nós precisamos buscar essa humildade, porque ela é a fonte da unidade. E essa humildade em reconhecer que é Cristo que tem que ser o centro e não nós. Que é Cristo que tem que ser exaltado e não nós aplaudidos. Ok? Louvado seja ao nosso Deus. Que nós possamos buscar isso no nosso dia a dia, para a nossa igreja, para a nossa vida, para que o nosso Cristo possa ser exaltado todos os dias. Amém? Vamos lá comigo para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, o autor traz o título Implante Mental ou Cirurgia Mental. E vale a pena você ler o que o autor colocou aqui na lição aí na sua casa, ok? Mas o autor nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 2, no verso 5, aonde ele relata a respeito de ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Primeiramente, qual era o modo de pensar de Cristo? Para que eu possa então buscar o mesmo modo de pensar de Cristo. E a lição de terça e quarta-feira vai estar trabalhando sobre este ponto. Qual era o modo de pensar de Cristo? Primeiramente, você vai observar que o modo de pensar de Cristo tinha uma mentalidade de humildade. Ou seja, Cristo não buscou reconhecimento, Cristo buscou servir. E por isso Cristo também tinha uma mentalidade de serviço. Isso mesmo. Além disso, Cristo tinha uma mentalidade de obediência. Se nós queremos buscar ter uma mentalidade de Cristo, é buscarmos realmente ter uma mentalidade de humildade, de serviço e de obediência. Entretanto, nós podemos dizer que tendo o mesmo modo de pensar de Cristo, é abrir mão do direito de aparecer. E eu coloquei aqui na minha lição. É colocar outros antes de si. É servir sem querer aplausos. É obedecer mesmo se custar algo. Sim, porque a obediência muitas vezes vai custar algo. Cristo custou a sua própria vida em ele ser obediente ao Pai. Muitas vezes a obediência vai custar algo, mas mesmo que custe algo, eu devo sempre buscar ter na minha vida obediência. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira, o autor traz o título A Mente de Cristo. E a mente de Cristo claramente é o modelo supremo do caráter cristão. Amém? Se nós queremos algo para a nossa vida, nós devemos buscar exemplo. E buscar exemplo é buscar a mente de Cristo. É buscar ser semelhante a Cristo. É claro que nunca seremos iguais, mas nós devemos buscar todos os dias da nossa vida termos um crescimento em Cristo. Buscar todos os dias tentar ser cada vez mais semelhante a Cristo. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor da lição nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 2, agora do verso 5 ao verso 8, que é um dos textos mais poderosos e belos das Escrituras. Amém? Quando você vai no verso 5, em outras palavras, Paulo está nos ensinando a igreja de Filipenses, mas também aplicando para nós hoje. Paulo está nos ensinando que nós precisamos ser alguém que se preocupa com a atitude e não com status. Isso mesmo, nós devemos nos preocupar com atitudes e não com status. Quando você vai no verso 6, você vai observar que Paulo ensina aos filipenses, e consequentemente a nós também, que nós devemos buscar que o poder, ele não precisa ser imposto. Devemos compreender isso, entender que o poder, ele não precisa ser imposto.
Quando você vai ao verso 7, você vai observar que Paulo está nos ensinando que servir não diminui. E ele usa o exemplo de Cristo dentro destes versos. Quando, por exemplo, o fato de ensinar que servir não diminui, ele utiliza a expressão de Jesus se esvaziar-se. E quando Paulo utiliza essa expressão, ele está também relatando que Jesus, ele não perdeu a sua divindade, mas ele se fez homem. Ainda sendo 100% Deus, também se tornou 100% homem, para que pudesse, então, pagar o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ok? Quando você vai ao verso 8, você vai observar que Paulo está nos ensinando que a fidelidade a Deus pode custar tudo, mas nunca é em vão. Jesus custou a sua própria vida, mas não foi em vão. Na manhã do terceiro dia, ele ressuscitou. Depois, subiu ao céu e hoje está preparando o lugar para que um dia aqueles que forem fiéis a ele, aqueles que forem obedientes a ele, aqueles que buscarem essa unidade no serviço, em buscar levar a mensagem de Cristo ao mundo, aqueles que se prepararam e, consequentemente, também auxiliaram outras pessoas a se prepararem para a vinda de Jesus, quando ele voltar, nos dará a oportunidade e o privilégio de termos vida eterna ao lado dele. Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira, o autor traz o título O Mistério da Piedade. E ele nos leva a estudarmos Hebreus, no capítulo 2, no verso 14 ao verso 18, também o capítulo 4, no verso 15, e também Romanos, capítulo 8, no verso 3. Em Romanos, capítulo 8, no verso 3, você vai observar que Cristo, ele não possuía uma inclinação pecaminosa. E esse ponto é muito importante nós entendermos claramente isso, porque Jesus, ele não cometeu nenhum pecado, mas ele assumiu a natureza humana. Ele estava sujeito às consequências do pecado. Quais são essas consequências? Jesus teve cansaço, e o cansaço ele só vem depois do pecado, não porque Jesus pecou. Jesus não pecou, Jesus não era inclinado ao pecado, à natureza pecaminosa, mas as consequências que o pecado trouxe para a natureza humana. Por esse motivo, Jesus teve cansaço, Jesus teve dor, Jesus teve fome. Por esse motivo, Jesus então sofreu neste mundo, quando ele se esvaziou-se e tornou-se também 100% homem. Não tinha uma inclinação pecaminosa, mas ele estava propenso a receber também as consequências do pecado, como ele sentiu dor, como ele sentiu fome, quando você estuda então a respeito de Jesus. Quando você vai ao capítulo de Hebreus, ao livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14 ao verso 18, você vai observar a respeito da humilhação, que não foi algo simbólico, ela realmente foi algo real. Jesus foi humilhado pelo meu pecado e pelo seu pecado. Uma coroa de espinhos o colocaram na sua cabeça. Ele merecia uma coroa de ouro, mas o colocaram uma coroa de espinhos. Foi humilhado, foi menosprezado, teve que carregar uma cruz, foi surrado, foi maltratado. Realmente, quando olhamos para a humilhação de Jesus, nós precisamos entender que não foi algo simbólico, foi algo real. Porque quando olhamos para isso, precisamos olhar para a nossa vida. Quando muitas vezes queremos ser exaltado, nós deveríamos buscar, na verdade, entender que quem tem que ser exaltado é Cristo Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Quando você vai em Hebreus capítulo 4, no verso 15, você vai observar claramente que Jesus sentiu o peso, mas ele nunca cedeu. E por esse motivo,
você está aí. Por esse motivo, eu estou aqui, porque Jesus venceu. E por ele ter vencido, ele nos dá direito um dia também estar com ele no céu. Amém? Sei que muitas vezes é difícil vencer o eu. Por isso eu devo buscar a Cristo, para que todos os dias eu possa estar vencendo o eu, vencendo as tendências ao pecado e, consequentemente, vencendo o pecado todos os dias, até que Jesus volte para nos buscar. Todos os dias eu devo buscar um crescimento em Cristo Jesus na minha vida. Amém? O autor da lição, ele coloca algo muito importante a respeito de Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 11, trazendo uma conexão com esses versos de Hebreus e também de Romanos. Ele diz assim: no belíssimo hino de Filipenses 2, 6 ao 11, Paulo explorou essa humilhação de forma mais detalhada do que em qualquer outro texto das Escrituras. E ele fala: existindo na forma de Deus, Filipenses 2, verso 6, a palavra morpê, forma, indica a sua natureza divina, mostrando que Jesus era igual ao Pai. Ele se esvaziou, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Paulo faz esse paralelo com esses versos utilizados também em Hebreus e também em Romanos. E o autor da lição então traz esses paralelos desses textos de Paulo. Porque sim, Paulo é aquele que escreve Hebreus, Paulo também é aquele que escreve Romanos e Paulo também é aquele que escreve Filipenses. E ao fazer esse paralelo, Paulo nos traz algo muito importante também para a nossa vida, que se encontra agora também nos escritos de Ellen White, relatado agora na lição de sexta-feira. Eu quero ler essa parte da sexta-feira para encerrar o estudo da lição com vocês, aonde o autor da lição traz esse texto fantástico que nos leva realmente a meditarmos também hoje, que diz assim: todo amor paternal que veio de geração em geração por meio do coração humano e toda fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano. Quando postos ao lado do infinito, inesgotável amor de Deus, a língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida. Pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E, todavia, existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Amém? Louvado seja o nosso Deus. E aqui eu encerro a lição. Se Deus se humilhou por amor, não há espaço para disputa. Entenda isso. Se o próprio Deus se humilhou por amor, não há espaço para disputa no nosso meio. Por reconhecimento, se Cristo abriu mão dos seus direitos, nós precisamos entender que nós também somos chamados a abrir mão do nosso eu. Isso mesmo. Se Cristo precisou deixar e se esvaziar-se, nós também devemos buscar esvaziar-nos do nosso egocentrismo, do nosso eu, para que Cristo seja exaltado. Nós precisamos deixar que Cristo molde a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Nós precisamos deixar que Cristo molde a nossa maneira
para que nós possamos vencer o orgulho, vencer a vanglória, vencer o egocentrismo. Se eu sou uma pessoa egocêntrica, se eu sou uma pessoa que tenho buscado uma vanglória para mim mesmo, se eu sou uma pessoa que tenha, de certa maneira, um orgulho, eu preciso deixar Cristo habitar na minha vida, para que eu possa vencer isso e buscar, então, humildade e, consequentemente, unidade. Se porventura a sua igreja está desunida, entenda, coloque Cristo no centro. Entenda que devemos vencer o orgulho, vencer o egocentrismo e buscarmos realmente crescer em Cristo todos os dias. Quando Paulo traz esse conselho aos filipenses, Paulo está dizendo: vocês realmente são motivos de alegria para mim, porque vocês estão crescendo em fidelidade. Mas, de certa maneira, vocês ainda precisam crescer em Cristo, porque a missão precisa alcançar outros lugares. E se vocês estiverem em desunião, a missão não alcançará outros lugares. Aqui, da mesma maneira, eu aplico para nós hoje, para as minhas igrejas, para as nossas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Precisamos buscar ter humildade, olhar para Cristo como nosso exemplo e buscar agora, como igreja, estarmos unidos na pregação do Evangelho, em anunciar a breve volta de Jesus. É certo que muitas vezes iremos pensar diferente um dos outros, mas não podemos pensar diferentes conforme o que a Bíblia nos diz. Se a Bíblia diz assim, é assim. Que possamos seguir o assim diz o Senhor e, consequentemente, fazermos a vontade de Deus. Que possamos estar enraizados em Cristo, não importa qual seja o diploma qual você tenha, entender que quem tem que ser exaltado é Cristo Jesus e não você. Amém? Mas sim, que através de você, Cristo possa ser exaltado e que eu e você possamos ser um grande exemplo neste mundo de trevas. E assim, anunciarmos esse Deus maravilhoso que vai voltar para nos buscar. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a lição dessa semana. E nos ajuda, ó Pai, como igreja, como pessoas, a buscarmos essa unidade na humildade, em reconhecer que aquele que tem que ser exaltado não é o eu, mas sim Cristo Jesus. Que tudo que venhamos a fazer seja para honrar e glorificar o nome de Deus. Nos ajude, ó Pai, a olhar para o exemplo dele e buscarmos trazer para a nossa vida. Por isso, ó Pai, desde já eu clamo por isso, para a minha vida e para a vida de cada pessoa que está ouvindo essa lição. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Amém.